Amém, queridos? Aplauda Jesus pela vida deles. Deus abençoe. Amém? Vamos para a palavra. Eu já quero desde já que você tenha, pedir a vocês um pouco mais de paciência. Que você preste atenção naquilo que vai ser ministrado. Se de alguma forma você possa entender de uma forma negativa, mas eu peço que o Espírito Santo, que não é um Deus de confusão, possa trazer clareza sobre a sua vida. Mas de alguma forma você possa entender fora daquilo que você acredita, que você me procure. Eu tenho certeza que eu vou buscar de uma forma mais clara, mais eficaz, esclarecer tudo aquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração durante esses dias. Eu confesso a vocês que o Senhor tem me falado acerca de algumas coisas. E eu não consigo buscar ou entender alguma coisa na Bíblia que não seja relacionado a isso. Eu quero trazer uma mensagem um pouco mais específica, direcional. E o Espírito Santo, ele tem trazido algumas coisas referentes a isso. E eu queria compartilhar com vocês. Alguns dias atrás, o Espírito Santo me falou uma frase que fez todo sentido na minha vida. Quer dizer, agora vem fazendo todos os sentidos na minha vida. Mas que de alguma forma ela apareceu de uma forma sem eu conseguir entender, eu posso dizer assim, ou com curiosidade para querer entender melhor a respeito dessa frase. Ele dizia assim que a minha omissão, ela também julgaria o meu futuro. Talvez você ouça essa frase e você assimila isso aos dias que nós estamos vivendo, questão de eleição ou não. Não é sobre isso que eu quero falar. Embora quando eu recebi essa frase, eu pensei, tentando relacionar totalmente isso aí, a esse tempo. Mas percebi que carregava um peso muito maior. Não quero dizer que os dias que nós não estamos vivendo, assim como foi falado pela pastora Márcia, não são dias decisivos, não são dias importantes. Nós devemos estar continuando em contínua luta, batalha espiritual. Mas um encargo é muito maior. Eu posso dizer assim, eu conversava ali com minha esposa, que todas as vezes que Deus me dá a oportunidade de ministrar aqui nessa casa, eu busco sempre fazer uma anotação, ainda que eu não use, que eu não consiga ficar preso ali, eu não consigo nem ficar parado ali, quanto mais ler. Mas mesmo assim, todas as vezes que eu me trancava para fazer um certo esboço, fazer um estudo ali para que de alguma forma eu possa extrair, eu não conseguia. Mas eu também confesso a você que da mesma forma que eu não consegui preparar algo como estudo, eu me sinto totalmente tranquilo. Porque eu sei que se Ele não me esclareceu através de um estudo, o Espírito Santo irá falar com você, eu tenho certeza disso. E desde já eu peço para você que não veja isso como uma forma despreparada. Não. O que não faltou foi busca, foi empenho para querer entender tudo aquilo que o Espírito Santo estava querendo me mostrar. Amém? Abra sua Bíblia aí no livro de 1 Reis, capítulo 3. Vamos começar por aqui.
1 Reis, capítulo 3, versículo 5. Todo mundo achou? Glória a Deus. Diz assim: naquela noite o Senhor apareceu a Salomão num sonho e disse: peça-me o que quiser e eu te darei. Salomão respondeu: tu mostraste grande amor, leal ao teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel, justo e verdadeiro diante de ti. Agora confiaste a mostrar o teu grande amor leal, dando-me um filho para sentar-se ao seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, tu me fizeste reinar no lugar do meu pai Davi, mas sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Aqui estou no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa que nem se pode contar. Dá ao teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre certo e errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este teu grande povo? O Senhor se agradou do pedido de Salomão, por isso Deus respondeu: uma vez que você me pediu sabedoria para governar o meu povo, com justiça e não vida longa, nem riqueza, nem morte dos seus inimigos, atenderei o seu pedido. Eu lhe darei um coração sábio e compreensivo, como ninguém teve e nem jamais terá. Também lhe darei o que não pediu, riquezas, famas. Nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto de sua vida. E se você me seguir e obedecer os meus decretos e mandamentos, como fez o seu pai Davi, eu lhe darei vida longa. Amém? Eu tenho certeza que você já se deparou nesse texto, e você já ouviu e já estudou, já leu esse texto. E você, todas as vezes que você lembra desse texto, e da maneira que ele fala através do pedido de Salomão, o êxito, o sucesso que ele obteve, por causa da resposta que ele deu a Deus. É claro que, como Deus também relatou e lembrou ali naquele momento, Salomão estava diante de Deus, a ponto de receber de Deus, talvez aquilo que ele desejava. Se ele pedisse êxito no seu reinado, riqueza, a morte dos seus inimigos, vida longa, é claro que Deus concedia. Só que Deus sabia da motivação do coração de Salomão. E o que faz toda a diferença aqui, e o que muda, se eu posso se dizer assim nesse momento, a história total do começo de reinado de Salomão, foi simplesmente ele expressar aquilo que o seu coração estava queimando em fazer. A Bíblia diz que quando ele foi perguntado por Deus, ele falou: Senhor, o Senhor já foi muito bom com meu pai. Agora é minha vez, e o Senhor me concedeu essa bênção, essa maravilha de poder assumir o lugar do meu pai. Só que com isso eu percebo também a responsabilidade que está sobre isso, o encargo que está sendo me entregado, e eu quero recorrer ao Senhor. Me dá sabedoria para cuidar do teu povo.
que eu saiba discernir entre o bem e o mal, saber julgar as coisas do teu povo. O seu povo é grandioso, é numeroso, e eu sou pequeno. Eu preciso do Senhor para fazer aquilo que o Senhor está me condicionando a fazer. E é claro que Deus, sabendo da motivação e daquilo que já estava dentro do coração de Salomão, Ele não quis dizer: Salomão, eu já sabia da motivação do seu coração, mas como você está externando o seu desejo, eu quero dizer a você: eu te darei. Você será o rei mais sábio, mais entendido de toda a face da terra. Depois de você não haverá outro como você. E também tudo aquilo que você não pediu, eu te concederei. Você irá prosperar, você irá crescer, irá obter fama, sucesso, reconhecimento. Sabe, queridos, o que eu entendo com isso aqui? Deus está disposto a nos dar tudo aquilo que estamos dispostos a devolver a Ele. Como assim devolver? Reconhecer aquilo que é dele. Não o fato de saber aquilo que nós recebemos como uma bênção e se apropriar daquilo porque é direito nosso. Mas reconhecer assim: Senhor, se eu te entreguei a minha vida, se eu te entreguei a minha casa, a minha família, os meus filhos, o meu trabalho, tudo que tenho, tudo que possuo, eu reconheço que tudo que eu tenho também pertence ao Senhor. E dessa forma, assim como Salomão, nós nos colocamos como mordomos de Deus, pelo cuidado daquilo que é dele. Quantos aqui já orou assim: Senhor, a minha casa é do Senhor. Senhor, a minha família é do Senhor. Quantos aqui tiveram a oportunidade de subir aqui esse púlpito, ou um púlpito talvez parecido com esse, e apresentado talvez os seus filhos, ou um dos seus filhos, e você sabe que a intenção da apresentação, e a oração feita na apresentação, é dizer: Senhor, está aqui o meu filho, o filho que o Senhor me deu. Ele é do Senhor. É assim a nossa oração, não é? Cumpra sobre a vida dele o seu propósito, os seus projetos. Salomão só estava pedindo a Deus condições de fazer aquilo que realmente Deus queria que ele fizesse. Porque quando nós temos um projeto, um sonho, e nós delegamos alguém a cuidar daquele plano, daquele projeto, daquele sonho, nós queremos também passar junto com aquela responsabilidade a todas as diretrizes para que aquilo ocorra da maneira que nós queremos. É assim, não é? Você que exerce a condição de chefe, de líder, todas as vezes que você recebe uma grande responsabilidade e quer delegar aos seus liderados, você quer passar a maneira que você acha mais correta de se fazer. Ainda que existam outros métodos, você procura passar o seu jeito de fazer,
a sua maneira de fazer, porque você sabe, através da sua experiência, que se fizer desse jeito, se fizer dessa forma, vai dar certo. É assim ou não é? Salomão entendeu, presenciando e vivendo debaixo dos ensinamentos do seu pai. Um homem segundo o coração de Deus. Tudo aquilo que ele precisava saber para que ele pudesse ter êxito quando fosse a sua vez de reinar. Ele sabia que o seu desejo maior precisaria estar em ouvir a Deus, atento àquilo que ele queria para estabelecer através da sua vida. E o que isso tem a ver com a nossa omissão, com aquilo que Deus delegou a nós, passou a nós? Que tipo de resposta é essa que nós devemos dar para que nós não venhamos ser omissos e que isso de alguma forma venha nos prejudicar no dia de amanhã? Sabe, da mesma forma que nós fizemos aqui esse exemplo, em perguntar em relação à sua vida, se ela pertence a Deus, se tudo aquilo que Ele entregou na sua mão pertence ao Senhor, nós devemos também diariamente perguntar: Senhor, é dessa forma que o Senhor quer que eu conduza? É dessa forma que o Senhor quer que eu aja? É dessa forma que o Senhor quer que eu fale? É dessa forma que o Senhor quer que eu me porte? Porque é esse cuidado que nós devemos ter. Porque nós não estamos lidando com um projeto nosso, William, um plano nosso. Porque todas as vezes que nós queremos mudar, colocar o nosso conhecimento limitado, os nossos projetos e os nossos planos, e tentar inserir naquilo que é de Deus, nós entornamos o caldo, acabamos com a massa. Destruímos a receita. Porque às vezes não alinha, não agrega. Assim como eu, você também veio de uma cultura, de um ensinamento. Cada um de nós veio de um ensinamento diferente. Uns foi ensinado acerca que o vinagre fica no armário junto com as compras. Outros foi ensinado que o vinagre fica na geladeira. Quem está certo? Talvez isso é motivo até de DR. Mas cada um veio de um ambiente diferente, ensinamentos diferentes. E aquilo que nós achamos melhor, por ter obtido alguns resultados, nós queremos inserir. E aí não orna, não vai. As contas às vezes não fecham. Assim como nós recebemos responsabilidade talvez do nosso trabalho, e falamos assim, as pessoas falam assim pra gente: olha, você está responsável por isso, e isso tem que ser feito dessa forma, com os resultados assim, para que você chegue nesse resultado assim. E lá no nosso trabalho, recebendo essas responsabilidades, nós fazemos de tudo para fazer conforme nós fomos ensinados a fazer. E com as coisas de Deus não pode ser diferente, meu irmão. O problema é que quando o tempo vai passando,
a autossuficiência vai tomando conta das nossas vidas, uma certa independência vai aflorando, e nós achamos que nós conseguimos dominar toda e qualquer área. Deus nos entregou algumas responsabilidades, alguns encargos. E eu não quero que essa mensagem caia como um peso sobre a sua vida, mas que assim como eu, você possa ter o entendimento daquilo que foi entregado na sua mão. E tente entender, Senhor, assim como o Senhor me entregou, eu quero me comportar assim como Salomão e declarar ao Senhor que eu sou totalmente dependente das suas direções acerca daquilo que o Senhor me entregou. Deus chama um homem chamado Noé e diz a ele: olha, você vai fazer uma arca, e dá as costas e vai embora. E aquele homem fica lá: vou fazer uma arca. Então, já como eu tenho sabedoria de algumas coisas, já tenho ciência, eu construo alguns barcos e já tenho essa experiência de construir algumas coisas com madeira e com todas essas ferramentas que eu tenho, eu vou construir do meu jeito. Foi dessa forma que aconteceu? Da mesma forma que Deus liberou sobre ele a responsabilidade de construir um barco, também liberou sobre ele toda a ciência, toda a sabedoria necessária e toda a direção para que fosse construído da forma que Deus queria. O tamanho, a metragem, talvez você, assim como eu, não sei se você é tão bobo assim como eu, imagine talvez Noé com uma lixadeira na mão, como é que a plana, todos esses maquinários que nós temos hoje que facilita, serra tico-tico, com todas essas facilidades, olhando a planta assim, Carlinho, abrindo assim, pegando a trena, sabe? Nós temos hoje. Olha que viagem louca. Mas nos dá a dimensão, talvez, da facilidade que nós temos hoje, e que talvez não, com certeza não tinha. Mas mesmo assim ele fez conforme Deus ordenou sobre a sua vida. E Noé é lembrado pela sua fé, pela sua obediência, pelos seus feitos. E a minha pergunta é: será que nós seremos lembrados por tudo aquilo que Deus nos delegou? E nós estamos caminhando e fazendo tudo aquilo que Ele liberou? Através da sabedoria que Ele tem nos dado, através do conhecimento que Ele tem nos dado, através dos ensinamentos que Ele tem nos dado, para conduzir o plano, o projeto que foi estabelecido no céu. Eu quero ser mais claro com você. Talvez assim como eu, um dia você orou e pediu a Deus uma esposa, um esposo, um casamento abençoado, e Deus te abençoou e você é casado. E você, através das suas orações e através do seu entendimento, você entende: Senhor, o meu casamento é do Senhor. Se o casamento é do Senhor, ele precisa ser direcionado pelo Senhor. Os projetos do Senhor precisam prevalecer. Talvez assim como eu, você teve a oportunidade de apresentar os seus filhos e dizer: Senhor, os meus filhos pertencem ao Senhor. E diariamente você tem declarado isso.
Sabe, a Bíblia diz, através do salmista Davi, no Salmo 139, que ainda que nós fomos formados no ventre da nossa mãe, todos os nossos dias foram escritos por Ele. Eu quero dizer a você que todos os dias dos seus filhos já foram estabelecidos no céu. O projeto já foi formado, o plano foi estabelecido, o sonho que Ele concebeu a você e a mim, um dia foi sonhado no céu. Foi feita a maquete. E olha que legal, gente. Ele olhou para mim, para você, e viu capacidade de cuidar daquilo que Ele estabeleceu. E nós olhamos para os nossos filhos e olhamos e falamos assim: o meu filho, ele será B, o meu filho será C, o meu filho será D, o meu filho fazerá isso, fazerá aquilo. E nem sequer perguntamos e paramos a analisar e olhamos para Deus e falar: Senhor, o meu filho é do Senhor. Quais são os sonhos do Senhor acerca dos meus filhos? Quais são os projetos do Senhor acerca da criação dos meus filhos? A Bíblia diz no livro de Juízes, capítulo 13, de um homem chamado Manoá. E eu gosto muito de lembrar sobre essa história pela resposta também dada de Manoá para Deus. A Bíblia diz que o anjo aparece a sua mulher, e sua mulher é estéril. E o anjo fala para ela: olha, você concederá um filho, e você não vai poder tomar bebida forte, não vai poder comer comida impura. E quando esse menino nascer, na sua cabeça não vai poder ir a navalha, não vai poder cortar o cabelo, porque ele será nazireu de Deus, consagrado a Deus, e ele começará a libertar o povo de Israel. Deus entrega ali não somente uma bênção, uma responsabilidade, mas também dá todas as diretrizes de como deveria ser a criação daquele menino. E diz a Bíblia que ela corre até onde estava o seu marido, Manoá, e conta tudo aquilo que o anjo tinha falado a ela. Olha, o anjo do Senhor apareceu a mim, disse que eu ia engravidar, falou que eu não poderia tomar bebida forte, falou que eu não poderia comer comida impura. Na cabeça dele não poderia haver navalha, não poderia ir navalha. Ele seria consagrado ao Senhor, porque ele se levantaria como um libertador em Israel. E o que eu acho fantástico vem agora. Diz que quando Manoá ouve aquela mulher falar, ele corre e vai orar ao Senhor. E ele pergunta: Senhor, que esse anjo venha mais uma vez e diga a mim como é que eu irei de cuidar desse menino. Me explica como é esse negócio. Me dá os caminhos, me dá os traçados. Como eu devo me comportar? Porque eu reconheço que esse projeto não é meu, é do Senhor. E se é do Senhor, precisa funcionar da maneira que o Senhor quer, da forma que o Senhor quer. Eu não quero entrar, Senhor, como um atrapalhador de projetos, de sonhos, mas eu quero agregar, eu quero somar. E diz a Bíblia que imediatamente a oração de Manoá foi respondida. O anjo veio, apareceu mais uma vez aquela mulher. Antes de perguntar alguma coisa, ela foi e correu atrás do seu marido. Vem cá. Aquele mesmo homem que apareceu naquele dia, apareceu de novo. Manoá correu até aquele lugar.
É como se ele olhasse para ele, William, e falasse assim: como é que é esse negócio? E o anjo só olhou para ele e falou assim: é do mesmo jeito que eu já falei para sua mulher. Mano, o anjo já não tinha ouvido? E diz a Bíblia que ele olhou para o anjo e falou: beleza, então vai ser desse jeito. Vai ser desse jeito. Aquilo que o Senhor estabeleceu irá acontecer. Aquilo que o Senhor sonhou e projetou vai acontecer. Como pai, como marido, nós devemos dar uma resposta positiva daquilo que Deus confiou na minha mão e na sua mão. Nós estamos vivendo dias decisivos, estamos. Mas independente se o presidente B, o presidente C irá assumir no dia 1º de janeiro, não tira a minha responsabilidade como pai, como esposo, que um dia foi concedida a mim e a você. E talvez você está aqui e fale assim: mas do que você está falando? Eu nem casado sou. Nem projeto ainda ter filhos. Olha que interessante. Está aqui meu advogado Gé. Tenho advogado. Você tem algum problema contra mim, meu irmão? Resolve com o meu advogado. Todas as vezes que eu olho esse Gé, assumindo uma responsabilidade que talvez os outros possam ver não é sua, cara. Esse encargo não é seu. E ele olhar para o seu sobrinho e falar assim: olha, eu tenho algo de Deus e eu quero apresentar isso a ele. Todo mundo vê um menininho aqui caminhando com o Gé? É o filho do Gé. Pronto, ele não revelou, mas eu revelo hoje, é o filho do Gé. Mas ter esse entendimento que a responsabilidade de marcar a vida de pessoas, de agregar no sonho, no projeto de Deus, na vida de alguém, você está fazendo com que os sonhos, os projetos de Deus, eles cresçam, se desenvolvam. Eu tenho certeza que a vida desse menino está sendo marcada. Ainda que você olhe ele sem parar, parece que ele tomou gasolina, correndo para cá, para lá, bate, pula para cá. A vida dele está sendo marcada. Não é pelo fato que ele está vindo à igreja e o Gé está carregando ele para a igreja, não. Mas ainda que nós possamos falar milhares e milhares de palavras, assim como ele está sendo ensinado lá em cima, e nós cremos que é um ensinamento fundamental sobre a vida das nossas crianças. Mas o exemplo ele arrasta. Eu tenho certeza que os dias passarão, nós olhamos para esse menino e nós falamos: nossa, talvez por uma certa deficiência, um certo descuido, o diabo já estava planejando, tramando para ele um outro futuro. Mas Deus interviu através de uma pessoa, que talvez outras pessoas falam assim: olha, o compromisso não é seu, a responsabilidade não é sua, mas essa pessoa tomou para si essa responsabilidade e pensa assim: eu preciso marcar a vida dessa criança, essa responsabilidade é minha, esse encargo é meu. Conta-se uma parábola em Lucas 12. Abra sua Bíblia aí em Lucas 12. Eu tenho certeza que tudo aquilo que Deus está colocando no meu coração irá clarear de uma certa forma.
Lucas 12, versículo 42 diz assim: e disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel, prudente, a quem o Senhor confiará os teus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas aquele servo disser consigo mesmo: o meu Senhor tarda a vir, e passando a espancar os criados e as criadas, e comer e beber e embriagar-se, virá o Senhor aquele servo no dia que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhes a sorte com os infiéis. Eu sei que essa parábola, ela fala acerca de algo espiritual, daquilo que Jesus está querendo explicar naquele momento, mas não tira o entendimento da responsabilidade daquilo que é nos confiado. Assim como nós falamos no começo, nós somos mordomos do Senhor, cuidamos daquilo que é do Senhor. Tudo aquilo que Ele está nos entregando como responsabilidade será cobrado. E o que nós devemos entender é que nós estamos cuidando das coisas do nosso Pai, do nosso Deus. E é claro, com isso nos vem a responsabilidade de buscar nele a sabedoria necessária para que isso ocorra conforme Ele quer. Agora eu entro na parte onde eu queria chegar, e aonde essa frase tem surtido tanto efeito nesses dias na minha vida. Abra a sua Bíblia aí no livro de 2 Reis, Segunda Reis, capítulo 20. Diz assim, versículo 1, nós vamos ler o versículo 1, depois vamos estar pulando para um outro versículo, mas o versículo 1 diz assim: por este tempo Ezequias ficou doente, e estava para morrer, e o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe uma seguinte mensagem: assim diz o Senhor, põe a sua casa em ordem, pois você vai morrer, e não se recuperará dessa doença. Amém? É assim que diz a sua Bíblia? Está assim esse primeiro versículo? É assim não, gente? Está errado? É assim, né? Não? Não, às vezes pela tradução, né? Mas me ajuda aí. É sério? A tradução é diferente, mas ok? Mas deu para entender. Deus aparece a Ezequias através do profeta Amós, através do profeta. Até o nome do pai do rei entrou, virou até profeta. Através de Isaías, e fala: olha, Ezequias, põe a sua casa em ordem, porque certamente você vai morrer. A sentença já foi declarada, já. O que eu entendo com isso nesse versículo é que a preocupação de Deus através da vida de Isaías não estava mais em Ezequias.
A primeira coisa que o profeta libera sobre a vida de Ezequias, ele fala: põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. A sentença é liberada depois, mas ele revela a preocupação de Deus. Ezequias, eu sei que você vai morrer, mas dedique esse tempo ainda que você tem em vida para colocar a sua casa em ordem, porque o negócio está bagunçado. A preocupação de Deus, eu repito, não estava mais ligado a Ezequias, mas aquilo que aquela geração que veio de Ezequias estava se destinando a viver. Todas as vezes que nós olhamos para essa palavra ordem, é claro que nós pensamos no contrário dela, desordem. E a desordem só é desordem até um certo ponto. E você vai entender, talvez é confuso, mas você vai entender. Você tem na sua casa o seu lugar correto de guardar a sua roupa, o seu sapato, o seu calçado, os talheres. Mas cada um aqui talvez tenha um costume diferente. Lá em casa nós temos alguns camaradas que têm a sapateira e eles deixam sempre o sapato assim próximo, porque eles falam assim: amanhã eu vou acordar cedo e aqui eu vou pegar e já está aqui. A ordem primária é a sapateira. Mas eles estabelecem uma nova ordem que para ele é uma ordem, está numa ordem. Mas partindo do princípio, já é uma desordem legalizada. Quando o profeta aparece a Ezequias e fala: põe a sua casa em ordem, porque Deus viu ali muitas coisas que estavam fora daquilo que ele tinha estabelecido para aquele povo naquele tempo. Ezequias, não está ornando, não está batendo. Aquilo que eu projetei, aquilo que eu sonhei para esse povo, cara, não está legal. A Bíblia fala que Ezequias, ele seguiu os passos, os mandamentos do Senhor. Ele foi um bom rei. Mas em relação à sua casa, ele errou. Em relação à sua geração, ele falhou. E Deus estava dando a ele ali a oportunidade de colocar na ordem principal daquilo que Deus estabeleceu. E se nós continuarmos a ler, nós vamos ver ali que Ezequias, ele começa a pedir a Deus que ele revisse aquela sentença, porque ele tinha sido um bom rei, ele tinha obedecido os mandamentos do Senhor. Por que estava vindo sobre ele aquela sentença? E a Bíblia diz que antes de o profeta sair do reino, Deus manda o profeta voltar e dizer a ele: Ezequias, Deus está te dando mais 15 anos. Por causa da oração de Ezequias. Ezequias recebe mais 15 anos na sua vida, William. O seu pedido foi aceito, foi atendido. Mas o que Ezequias não se atentou foi na preocupação primária de Deus. Põe a sua casa em ordem. Se atentou à sua sentença que estava sobre a sua vida, mas não naquilo que Deus estava preocupado para aquela geração. E a prova disso, nós iremos ler a partir do versículo 12. Diz assim: pouco tempo depois, Merodach, Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas
um presente para Ezequias, pois soube que o rei tinha estado muito doente. Ezequias recebeu os mensageiros babilônicos e lhe mostrou tudo o que havia na casa do tesouro: a prata, o ouro, as especiarias, os óleos aromáticos. Também os levou para conhecer o seu arsenal. Ele mostrou tudo o que havia nos tesouros do rei. Não houve nada em seu palácio, nem em seu reino, que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ver o rei Ezequias e lhes perguntou: o que esses homens queriam e de onde vieram? Ezequias respondeu: vieram da Babilônia, uma terra distante. O que viram em seu palácio? Perguntou Isaías. Viram tudo. Ezequias respondeu: eu lhes mostrei tudo o que possui, todos os meus tesouros. Então Isaías disse a Ezequias: ouça essa mensagem do Senhor. Está chegando o dia em que tudo em seu palácio e todos os seus tesouros, que os teus antepassados acumularam, até agora será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Até mesmo alguns dos seus descendentes serão levados para exílio. Eles serão tomados como eunucos e servirão no palácio do rei da Babilônia. Ezequias disse a Isaías. Até aqui, daqui a pouco a gente vai continuar na resposta de Ezequias. Deus mostra para Ezequias a sua preocupação principal, que era sobre a desordem que estava se estabelecendo, que já tinha se estabelecido sobre o seu reino, referente à sua casa. Ezequias se atenta somente à condição que estava sobre ele, aquilo que Deus estava declarando sobre a sua vida, faz uma oração, Deus concede a ele mais 15 anos, mas não se atenta a preocupação principal de Deus. Não muda a história da sua casa. Não coloca em ordem aquilo que estava ordenado. E a Bíblia diz que os reis da Babilônia, todo mundo sabe que Babilônia tipifica o mundo. Vamos colocar assim para que você entenda melhor. Recebe em sua casa a Babilônia, mostra todos os seus tesouros, abre as suas portas para receber o rei da Babilônia, mostra tudo o que possui, tudo o que tem, e vem sobre ele uma sentença. Olha, Ezequias, assim diz o Senhor: chegará o dia que tudo aquilo que você possui, tudo aquilo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado à Babilônia. Os teus filhos, alguns deles serão tomados como eunucos pelo rei da Babilônia. Embora isso não fosse tremendamente horrível de se ouvir, o que me espanta e o que agrega totalmente aquilo que eu tinha ouvido do Espírito Santo é a resposta de Ezequias para o profeta Isaías. Ele diz assim: e disse Ezequias a Isaías: a mensagem do Senhor que você transmitiu é boa. Pois o rei pensava: pelo menos haverá paz e segurança durante a minha vida. A princípio ele não se atentou e nem deu a importância devida àquilo que Deus queria colocar. E mesmo quando veio uma outra sentença que não estava mais relacionada somente à pessoa de Ezequias, mas todas as pessoas que estavam relacionadas a ele e ao seu reino,
mesmo assim ele sentiu paz. Olha, se mesmo assim eu tiver paz, beleza da hora. Sabe, queridos, é triste entender isso, mas como eu assimilo isso nos nossos dias, no nosso posicionamento, junto com a responsabilidade que foi delegada a nós, pelo fato de queremos paz, espaço, privacidade, nós abrimos mão da responsabilidade que cabe a mim e a você. Estamos abrindo a porta da nossa casa para que o mundo entre de uma forma sorrateira, envolva e veja de uma certa forma os nossos tesouros, para que um dia ele possa totalmente possuí-los. Os nossos filhos estão sendo disciplinados, ensinados por aquilo que talvez você acha que são coisas que momentâneas irão te dar paz, sossego. Os nossos filhos totalmente envolvidos com os ensinamentos de internet, vamos colocar assim, aonde o mundo totalmente está tomando conta, ganhando espaço na nossa casa, na vida dos nossos filhos, tirando as coisas da ordem principal. Deixa ele aqui, enquanto ele estiver no celular, assistindo os seus vídeos, eu vou poder prestar atenção no culto. Quantos filhos o Felipe Neto, ou sei que lá Neto, não sei quantos netos tem discipulado nesses dias? Quantas influências negativas os nossos filhos estão recebendo? Porque o diabo, muitas das vezes, ele sabe onde quer chegar. Quem não sabe aonde nós queremos chegar, muitas das vezes somos nós. Pela omissão, pela falta de posicionamento, em se posicionar em algumas circunstâncias, em algumas situações, falei, não, dessa forma não. Policiar aquilo que está sendo vivenciado através da vida dos nossos filhos. Meu irmão, eu não estou aqui para julgar você, e nem para te defamar de alguma forma, mas eu costumo dar o meu exemplo porque eu vivi com isso. Essa foi a minha realidade, não foi o que eu vi fazendo na vida de alguém, mas fizeram na minha vida. O meu pai, antes de morrer, ele aceitou a Jesus. E ele aceitou a Jesus na igreja chamada Igreja Deus de Amor. Alguns de vocês conhecem os princípios, os fundamentos da Deus de Amor. E ele fazia questão de ir todos os dias. E ele fazia questão de nos levar todos os dias. Eu tinha por cerca de 8 para 9 anos, mais ou menos. Eu confesso a vocês, não era legal para uma criança. Nós usamos até o mesmo termo que é usado hoje. A linguagem não é boa, eles não entendem.
não é interessante para as nossas crianças. Não atrai eles. Mas meu pai mesmo assim fazia questão de nos levar e colocar todos do lado dele ali sentado, prestando atenção, ainda que nós não entendêssemos nada. Nós estávamos sentados ali e respeitando aquele ambiente. Pessoas assim como eu, que tiveram essas experiências, eu tenho certeza que mesmo nos dias de hoje, nunca irão conseguir não reverenciar um ambiente como esse. Porque ainda que você ache que você está sendo paz, para que você quer receber de Deus, neste momento, você não pode deixar com que os seus filhos sejam influenciados de outro modo, e desaprenda aquilo que ele precisa aprender para a idade dele, nesse tempo. Tem coisas que são degraus. Existe um passo a passo. Existe momento para todas as coisas. Mas o que não pode haver nas nossas vidas é algum tipo de flexibilidade para modificar aquilo que Deus estabeleceu. O seu filho, ele tem um plano, ele tem um projeto. Tem um propósito definido sobre a sua vida. Mas o que nós não podemos ser é uma muralha, uma barreira de impedimento para, de uma forma omissa ou negligente, ou eu estou querendo achar uma palavra que se encaixe de uma forma correta. Que Deus não venha encontrar em nós esses tipos de coisas que podem barrar ou impedir aquilo que Deus quer estabelecer na vida dos nossos filhos, no nosso casamento, na nossa casa, na nossa família. Que o mundo não venha influenciar e marcar a vida dos nossos filhos mais do que a nossa. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios. E eu quero encerrar aqui. Provérbios 4. Provérbios 4, versículo 4 diz assim: e o meu pai me ensinava, leve as minhas palavras a sério, siga os meus mandamentos e viverás, adquire sabedoria e aprende a ter o discernimento, e não se esqueça das minhas palavras e nem se afaste delas. Não abandone a sabedoria, pois ela o protegerá. Ame-a e ela o guardará. Adquire sabedoria e é a coisa mais sábia que você pode fazer.
E em tudo mais aprenda a ter discernimento. E se você der valor à sabedoria, ela engrandecerá. Abrace-a e ela o honrará. E ela colocará uma bela grinalda na sua cabeça. E presenteará com uma linda coroa. Meu filho, ouça minhas palavras e ponha em prática, e terá uma vida longa e boa. Salomão começa a lembrar todos os ensinamentos do seu pai Davi. Talvez você olhe para o texto que nós lemos anteriormente, a princípio, e você vê, nossa, como Salomão foi sábio, como Salomão foi esperto em fazer um pedido desse. Senhor, eu só quero sabedoria para lidar com o seu povo e conduzir o seu povo. Mas o que Salomão estava externando, colocando para fora ali, era o ensinamento que ele tinha recebido do seu pai. Meu filho, quando você tiver a oportunidade, busque a sabedoria. Se apegue à sabedoria. Corra em querer adquirir sabedoria, pois ela te protegerá, ela te honrará, ela te livrará. E isso ficou na cabeça de Salomão. E quando Deus faz uma pergunta a Salomão: o que você quer? Vem à tona todos os ensinamentos do seu pai. E ele só externa aquilo que ele vivia ouvindo através da vida do seu pai como ensinamento. Salomão foi marcado por algo que definiu o sucesso da sua vida. Sabe o que não havia naquele tempo, jovens? No tempo de Salomão, sabe que não existia? O costume também, que eu faço parte disso, que aconteceu com a minha vida e talvez está acontecendo com a sua nesses dias. Nós chegamos numa certa idade, nós achamos que nós já sabemos de tudo. Que às vezes aquilo que os nossos pais têm a nos passar, nos ensinar, às vezes não faz sentido. Está fora da modernidade. Os tempos são outros. Não tem nada a ver. Que isso? Isso é caretismo. Mas uma coisa que nós devemos entender é que da mesma forma que Deus te concedeu como um presente aos seus pais, Ele liberou sobre a vida dos seus pais a autoridade necessária para ser liberado sobre a sua vida, o direcionamento correto, para que você possa fluir e crescer dentro daquilo que estabeleceu Deus para a sua vida. E assim como Salomão, nós devemos entender como é necessário a influência dos nossos pais, a influência dos nossos pais espirituais, das pessoas que estão à nossa volta querendo o nosso bem, proclamando, profetizando sobre as nossas vidas, palavras de bênção, palavras de conhecimento, para que um dia tudo aquilo que está sendo depositado nas nossas vidas possa sair para fora de uma forma positiva. E que nós possamos declarar que essa geração não está caminhando para uma perdição total. Mas assim como o mundo tem tentado destruir essa geração, Deus também tem levantado pessoas para capacitar essa geração, para que essa geração no momento oportuno possa dar uma resposta
daquilo que já foi trabalhado, construído desde lá de trás sobre a sua vida. Então é isso que eu quero que você entenda nessa noite. A responsabilidade que está sobre a minha vida e sobre a sua vida. De não sermos omissos. De ao invés de buscar lutar pelas condições, pela vida dos nossos filhos, pelo nosso casamento, ainda que seja difícil, não entregue a Babilônia os seus filhos, não entregue a perdição, a destruição, o seu casamento. Mas decida assim, se revestir de tudo aquilo que vem de Deus, atrelado a tudo aquilo que Ele já liberou sobre a sua vida como responsabilidade. Se coloque de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui. E se de alguma forma, Senhor, nós temos desordenado o seu plano principal, os seus projetos, os seus sonhos. Nós temos sido omissos, negligentes com tudo aquilo que o Senhor talvez tenha nos entregado. Nós queremos que o Senhor nos perdoe. E que da mesma forma, Senhor, nós queremos buscar no Senhor a orientação verdadeira, a sabedoria que vem do alto, o condicionamento para que possamos lidar com os teus planos, com os teus projetos, da forma que o Senhor lidaria. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos.
Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável Glorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Você que tem a oportunidade, junte-se aí com a sua família, com a sua esposa, com seu esposo, com os seus filhos. Abraços aí nesse momento. Sai do seu lugar, se reúne como família no seu lugar. Talvez você está sozinho aí. Procure o seu líder, o seu pastor. Talvez a pessoa que está ao seu lado. Feche seus olhos neste momento. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos aqui, Senhor, através desse ato, através da Tua palavra, daquilo que o Senhor nos ensinou nessa noite, nós queremos nos posicionar, se estabelecer sobre aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. A responsabilidade que cabe a mim, a responsabilidade que cabe a cada um dos meus irmãos. Senhor, nós queremos declarar que aquilo que o Senhor sonhou, que aquilo que o Senhor projetou, nós não queremos, Senhor Jesus, desalinhar, Senhor, 1 milímetro sequer, nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor, mas nós queremos seguir a linha, os teus sonhos, os teus projetos. Eu oro, Senhor Jesus, pedindo ao Senhor, capacita este pai, capacita essa mãe, capacita este filho, que o Senhor possa liberar sobre eles, Senhor, sabedorias, entendimento para lidar com toda e qualquer situação, que eles possam estar sensíveis a talvez todo qualquer contra-ataque ou ataque maligno, que eles possam estar vigilantes. Senhor, assim que eles possam se posicionar da mesma forma que se posicionou Neemias, naquilo que o Senhor tinha colocado no seu coração, sobre a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Eles possam estar preparados, Senhor, para revidar todo e qualquer contra-ataque contra a sua vida, contra o seu casamento, contra a sua família. Que o Senhor possa prepará-los, armá-los, capacitá-los para lutar pelos seus sonhos, para lutar pelos seus projetos, e que verdadeiramente todos eles possam obter êxito, sucesso, Senhor, em suas casas,
nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós anulamos, Senhor, toda e qualquer atuação maligna contra a vida dos meus irmãos, contra a sua casa, contra a vida dos teus filhos. Nós declaramos falência, Senhor. Nós declaramos falência, Senhor, contra todo o princípio de desânimo, de omissão. Declaramos, Senhor Jesus, vencidas talvez todas as guerras que os nossos filhos têm travados nesse tempo na mente, no emocional. Declaramos, Senhor Jesus, vencida todo levante satânico, Senhor, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra o nosso casamento. Declaramos um povo forte, um povo capacitado, um povo armado, Senhor, com as forças dos céus, com a sabedoria do alto, para prevalecer contra toda e qualquer situação que possa se erguer contra a vida deles. Nós abençoamos essas famílias, nós abençoamos as suas casas e declaramos, Senhor, o nosso casamento é do Senhor. Declaramos, Senhor, os nossos filhos são do Senhor. Prevaleça os teus sonhos, os teus projetos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Como um trovão, impetuoso, poderoso grandioso, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso grandioso como um trovão, impetuoso, poderoso grandioso que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso grandioso Aleluia, glória a Jesus, aplauda Jesus. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus.